Quero saudar a todos os companheiros do Seara Fraterna, todos os trabalhadores, todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Nós queremos dizer que ainda estamos em treino com essa nova forma de falar, de passar a mensagem, porque é um compromisso nosso, porém ainda temos algumas limitações, né? Mas enfim, nós vamos falar do amor em tempo de crise, muito atual, né? Muito atual. E nós nos baseamos muito no livro do Leon Denis, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro aqui. Então, nós que consideramos ele um filósofo da doutrina espírita, evidente que tem partes do Evangelho segundo o Espiritismo, da própria Gênese, mas como vamos falar de amor num tempo de tantas limitações, de tanta contenda, de tanto medo, de tanta autopreservação, não é? Que inclusive é uma lei, esse instinto de preservação é uma das leis divinas, mas quando ela ultrapassa as barreiras e chega ao egoísmo, aí já é antagônico ao amor. Que o amor tem várias formas de se expressar e vários estágios. Ele se expressa também de acordo com o estágio de cada um, o modo que percebe a vida, como se percebe, como se vê. A Gênese fala lá na questão 35 a 49, os espíritos falam para Kardec que a Terra é um dos mundos de prova e expiação, né? Então nós estamos aqui para desenvolver o coração e a inteligência. Para tanto, nós vamos enfrentar a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. Portanto, está no nosso pacote, uma vez que nos comprometemos de aqui chegar, mas não é um fatalismo para se dizer que viemos sofrer. Nós viemos para amar. Nós viemos numa oportunidade, porque a lei de reencarnação, da qual nós somos credores dela, nós somos também devedores dela, porque na verdade nós estamos aqui por clemência e bondade e oportunidade que Deus nos deu para que possamos rever conceitos, rever caminhos, amar, progredir e servir. E então o Leon Denis começa falando, né, que o amor é a celeste atração das almas nos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. Então, que o amor é o olhar de Deus por sobre toda a humanidade. Também tem um outro conceito singular, né? O Leon Denis vai dizendo para a gente que é um impulso, um sentimento que a gente emana para um outro ser. E ele tem várias e diversas formas de se manifestar, desde as rudimentares até as mais sublimes. Então a gente fala de amor paternal, filial, amor conjugal, amor à humanidade, amor a uma causa, né? Amor à natureza. Então temos várias formas, e aí tem os caminhos que a gente primeiro fica adstrito à questão da consanguinidade. Por muito tempo a sociedade tratou isso com um compromisso que é do meu sangue, eu tenho o dever de amar, mas sem compreender qual é a razão pela qual estamos naquele lugar com aquelas pessoas e muitas vezes em contenda. Se nós compreendermos a função, o objetivo dessa encarnação e que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, o amor apazigua, o amor cura, o amor eternece, o amor é uma liga
é uma paz, mas esses são os estágios. O amor é prece. E vimos também um conceito interessante que o Leon Denis fala, que o amor é sacrifício. E o que seria sacrifício? Sacrifício é um ofício sagrado. Então vamos pensar, por exemplo, nessa nossa contemporaneidade, nessa crise onde estamos todos isolados socialmente. Vamos pensar nos trabalhadores da saúde, nos médicos, nos enfermeiros, todos aqueles que estão, os assistentes sociais, os seguranças, a pessoa que trabalha lá no raio-x, todas as pessoas que cuidam da limpeza, estão todos lá a serviço da vida, da saúde. É o amor à causa, é a missão de cada um. Então é um sacrifício nesse momento, porque eles também estão correndo risco, mas é a questão do dever, do cumprimento do dever e o atendimento à grande causa. Então, que os nossos pensamentos, que o nosso amor possa, todas as vezes em que fizermos nosso culto, nossas preces, que nós possamos enviar, emanar sentimentos amoráveis de gratidão para todos esses que trabalham, que estão nesse trabalho. Tem outros também dos serviços essenciais, mas, sobretudo, esses da saúde estão a nos tocar muito diretamente. Então, ainda falando sobre a questão do amor como uma definição, e o Leon Denis diz para nós que é um princípio da vida universal, que o amor é um princípio que Jesus, na sua grande compromisso conosco, veio pregar, vivenciar e explicar e divulgar o amor. Então, essa força que ela se renova sem cessar. Quanto mais amamos, mais livres, mais potencializados para compreender, para entender, para colaborar, para servir, para aprender. Quanto mais amamos, mais nos potencializamos e nos colocamos à disposição da encarnação para o compromisso que aqui temos. Também podemos pensar no amor como uma forma de irradiação, né? Então, todas as vezes que nós emanamos essa energia, que nós sentimos, mas que nós vivemos, porque ele tem que estar ligado à nossa crença, ao nosso modus vivendi, nós temos que tratar disso como algo natural. À medida que vai se tornando imanente, nós vamos agindo dessa forma com naturalidade. Então, vamos deixando um pouco esse ego, essa soberba, essa necessidade enorme de reconhecimento, de ter opinião, de vencer a discussão, essas coisas todas que só eu faço, né? A gente precisa vencer. Como uma energia, como uma força que aquece a alma, que vivifica, que cura, como a gente falou há minutos atrás, né? E que acalma. Outra faceta importantíssima é a questão do perdão, né? É um exercício, né? E as falas são sempre essas, né? Tudo isso é um fluxo. Quando amamos, nesse sentido do amor incondicional, desse amor compreensão, desse amor tolerância, nós estamos em permanente fluxo com o amor divino, com a divindade. Então, aqueles que experimentam isso, nós vamos experimentando paulatinamente, vamos trabalhando essa nossa consciência paulatinamente, nós vamos experimentando uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, e que sentimos mesmo essa providência particular. É uma experiência individual. Depois que ela se exala, nós vamos para o coletivo, nós inferimos, inclusive, nas outras realidades, mas ela parte exatamente dessa providência particular, dessa tomada de decisão e desse exercício particular. Outro ponto, a questão da serenidade. Aqueles que experimentam o amor estão
consonância com a serenidade. Então, esse ser sereno, ele acaba por inundar o seu redor, já que exala, sai dele isso. Então, à medida que vamos fazendo essas experiências, nós vamos nos libertando do egoísmo, sem que isso seja um rompimento com a estratégia de defesa que é a lei de conservação. Então, essa ideia de se autocuidar, de se autoproteger, ela é lícita, ela é natural, porque está na lei também. Mas quando isso vai às raias do egoísmo, aí nós quebramos a lei do amor, a lei da brandura, a bem-aventurança, né? de sermos pacíficos e brandos para que possamos exalar isso para o próximo, como diz o Evangelho. Então, cada um de nós é um sistema de geração de força, dessa força do amor. Então, imagina cada um de nós agora, que fazemos os nossos estudos via Zoom aqui pela internet, encontramos os companheiros e fazemos as nossas preces. Essas vibrações nós encaminhamos para vários lugares. Significa que com a nossa fé, com a inspiração divina, o amor vai chegando e vai até os lugares para os quais direcionamos essa energia, esse fluxo que está em consonância com o fluido cósmico universal, em consonância com o amor que exala de nós, e nós então fazemos parte dessa grande constelação do amor universal, do amor fraternidade, do amor que liga as almas, do amor que compreende, do amor que respeita as diferenças, do amor não julgamento, no sentido de que a minha opinião, o meu pensamento é o que vale. A nossa escuta está prejudicada. Então, isso é um exercício que precisamos tratar, porque a fraternidade, então, amar, muitas vezes, a falta de amor, ele pode, inclusive, enevoar, né? As diretrizes, as propostas, né? E os compromissos que traçamos para vir para cá. Um cientista, quando está no seu laboratório hoje, lá na Suíça, como temos, inclusive, filhos de amigos que estão lá trabalhando pela cura dessa doença que aqui está. Ela é uma trabalhadora da ciência, mas o amor à causa é tamanho, a dedicação à causa é tamanho, então a nossa compreensão de que os recursos que a natureza, que o intelecto, que o conhecimento traz, ele eivado de amor, vamos já chegar à conclusão e à saída para a cura e a saúde das pessoas. Então, como que esse desejo e esse conhecimento ele é fundamental. Então, não há como ensinar amor assim. Agora aqui vou te entregar um manual. Esse manual aqui é o manual do amor. Quando você acabar de ler esse manual, você já está preparado para amar. Você vai ler o manual porque ele é fundamental. É o Evangelho segundo o Espiritismo, é um manual. Mas o que nós precisamos com esse manual é usar do nosso conhecimento, do nosso intelecto e usar do tempero do amor, exercitar e sair para o heterogêneo para praticar. Não é? Então precisamos interagir, precisamos nos correlacionar. Então vimos que coisa mais espetacular quando, eu cito isso sempre porque eu sou muito fã, da irmã Dulce, o relacionamento dela com o Divaldo Franco, uma história incrível que eles recebiam as doações de São Paulo, chegavam carretas de doações lá, como ele sempre conta, e que ela dizia, chegou aqui, mas isso tudo os meus idosos vão ter problema de saúde se comerem todos.
e ela brincava, e eles dividiam. Então, ela católica, ele espírita, mas a grande causa é o amor. Então, quando chegarmos, tem também uma outra experiência que a irmã Dulce, por conta do filho que ela adotara, e ele se enveredou lá por um caminho não muito feliz, mas no final ele ficou bem, ele se regenerou. Mas ela foi procurá-lo, porque ele se escondia da justiça, e ela soube que estava lá no terreiro da mãe menininha do Gantuá. Todo mundo sabe isso, que isso está no filme, inclusive. E quando tinha uma roda, uma cerimônia da Umbanda ou Candomblé, não sei bem, tinha uma cerimônia. E então, quando a irmã Dulce entra, ela diz, para que acaba de entrar uma santa. Então, foi uma reverência que ela fez à irmã Dulce, o respeito que elas tinham uma pela outra, né? Então, algo muito emocionante. Então, essa tolerância, esse exemplo de tolerância de pessoas que lideram pessoas e grande número de pessoas, esses exemplos são arrebatadores. Então, saiu do manual, chegou lá fora. Então, o que nós temos que fazer é lidar com aquilo que nos converge no momento de conflito, a existência de Deus, o amor, a caridade, a fraternidade, né? A imortalidade da alma, são pontos comuns. Então, o amor é comum a todas as religiões, Deus é comum a todas elas. Então, vamos pelo que nos converge, para que então possamos nos respeitar naquilo que há divergência. Então, é preciso que tenhamos maturidade para isso. Maturidade, essa compreensão, esse modo de entender as diferenças. E aí, nós vimos que toda crença, ela se firma no amor. Então, ela é digna de respeito e atenção. Então, quando a gente mergulha aqui na matéria, o que acontece é que nós acabamos por esquecer os compromissos que assumimos antes. E isso nos compromete, Mas nós não estamos aqui enganados. Sabemos que a vida continua, que nós somos anteriores ao berço e posteriores ao túmulo. Nós cremos nisso. Então, os que não estão ainda com dificuldade de viver o amor, que não experimentaram o amor, né? O que a gente pode dizer é que não amam nem a si próprio. Então, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem esse fundamento do auto-amor, de começar a amar a si. Né? Lei de conservação. Começa primariamente, como o Leon Denis fala, dos estágios do amor. Nós começamos nesse primeiro passo, mas só que nós somos seres milenares, estamos só adiando essa vivência do amor, estamos só adiando. Então, chegou a hora de viver. E o que a gente está vivendo nesse momento? Estamos todos junto aos nossos, ouvindo, vendo, descobrindo coisas que a gente nem sabia que os familiares tinham de tão potente, de tão bom, como coisas que vão nos surpreender certamente, que não são tão agradáveis assim. E estamos nesse exercício. E quando a gente não dá conta, tem várias formas de atendimento para isso, né? Tem um grupo de psicólogos aqui no Rio que dispuseram lá na internet, né? Você procura no Google, que tem uma assistência online, tem várias formas, né? Tem o CVV, que é ligar 188 quando há uma depressão muito grande, porque as pessoas estão, na verdade, nas suas casas, muitos estão solitárias, tristes, pensando em desistir da vida. Então, o exercício do amor é que nós nos solidarizemos e divulguemos isso. Então, 188, você vai ter uma escuta ativa, alguém que vai te acalentar e dizer que há luz no fim do túnel, que o amor existe, que a solidariedade existe e que a fraternidade existe. Inclusive, está materializada no movimento que a pessoa está fazendo naquela ocasião da ligação. Mas o Evangelho diz, pedi e obtereis. Então é preciso que a gente peça, procure a
luz no fim do túnel. E isso é uma forma de manifestação do amor. Tem várias formas. A vizinha tocou aqui porque ela sabe que eu já fiz 25. E depois dos 25 nós nos tornamos pessoas que precisam estar isoladas, né, socialmente. Então ela bateu: a senhora precisa que eu vá ao supermercado? A moça não me conhece. Então eu me senti muito acolhida. É um movimento de fraternidade e é uma forma de manifestação do amor, como diz Leon Denis. É uma forma de manifestação do amor. Eu me senti acolhida por isso. Então, toda hora isso aparece para nós, toda hora isso aparece. Então, ainda falando sobre aqueles que não amam nem a si próprio, né? Às vezes ficam focados só nas questões das suas necessidades. E quando nós ficamos circulando nesse ponto, e ó dia, ó vida, então a vida também não flui, porque nós não abrimos e não nos entregamos aos fluxos divinos, aos fluxos do amor. Nós precisamos buscar, procurar, bater para que se abra. Então há que ter um movimento nosso para que possamos entrar nesse fluxo divino, no fluxo do amor. Outra, eles também se dizem incompreendidos. Ficam impermeáveis ao bem. Então é uma coisa de que só vai resolver se eu receber. Então o movimento para o outro, ninguém faz por mim, não é? Ninguém faz por mim. E quando ficamos paradinhos nesse sentido, o fluxo não acontece. O fluxo não acontece. Então, na verdade, há uma ideia de que há um ressecamento da máquina da vida. Então perde a visão espiritual, porque precisamos fazer conexões com os amigos espirituais. Nós acreditamos nisso, nós estamos falando de que nós não estamos sós. Por quê? Porque nós temos os nossos anjos guardiães, nós estamos nesse fluxo dos protetores. Por isso a fé é muito importante nesses momentos. E por isso o consolo, o amor, a mão estendida, a solidariedade, a boa vontade, são fundamentais, porque nós entramos nesse fluxo. No Dia das Mães, eu até comentei com os meus companheiros de estudos, na quarta-feira, que eu percebia um fluxo, uma psicosfera na cidade, que eu não saí de casa, mas eu percebi uma atmosfera. O dia amanheceu ensolarado, tinha uma psicosfera, umas mensagens. Uma das filhas não estava aqui. Nós estamos há mais de 2 meses sem contato físico, nós nos falamos diariamente. Então, eu até comentei isso com elas, o que a gente percebia é que havia muita vibração de amor para as mães, dos filhos. Eu também, como filha, vibrando para minha mãe, para muitas mães, não é? Então nós estávamos todos nessa conexão. Então tinha uma atmosfera diferente naquele dia. Então é disso. Nós precisamos exercitar esse amor para que essa atmosfera ela seja permanente. A gente sabe que é difícil, né? Tem um outro conceito, né? Que o Leon diz assim, Leon Denis, ele diz: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. Ele diz: é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam. Ele diz que é o coroamento das virtudes humanas. Então, bondade, doçura, caridade, é o amor. É o amor sendo exercitado. Tolerância, é o amor sendo exercitado. E falar em tolerância, nós precisamos cada vez mais, nas nossas aulas de evangelho, em todos os ambientes de igreja que evangelizam as crianças, as escolas, precisamos reforçar esses conceitos de fraternidade, de respeito ao outro, não é? Vivemos aqui numa escola aqui muito próxima, uma moça que sofreu, uma adolescente sofreu uma discriminação incrível dos seus colegas, dos seus pares, não é? Então, isso está muito vivo. Por que as pessoas acham que uma pessoa negra ela é inferior a ela? Então,
esse exercício do amor, ele precisa estar todo dia sendo estimulado. Isso precisa sair dos exemplos. A gente sabe que nossos filhos são espíritos, né? Tem um livro com esse nome. Nossos filhos são espíritos. A gente sabe que são individualidades que se identificam, já viveram essas experiências, já praticaram intolerância e voltam intolerantes. Nós sabemos. Mas cabe a nós todos da sociedade educarmos essas pessoas. Porque se a gente fala que nós espíritas achamos que estamos aqui, que somos todos irmãos, que não há diferença entre nós, então quando essas coisas acontecem, quando há esses atos, nós precisamos tratar disso. Inclusive, até na mesa mediúnica a gente ouve isso, que nós precisamos crescer em amor. Não adianta falar de amor da boca para fora. Nós precisamos viver o amor. Viver o amor é essa disposição não só de servir, mas é a posição de respeito pelo outro, de saber ouvir o outro, não é? De compreender, de se colocar no lugar do outro, de exercer a empatia. Não é? E se fosse eu, e se fosse meu filho, por quê? Por que eu tenho que privilegiar os meus? Então, não dá para falar de amor, porque essa é a crise. A crise é a intolerância, é a incapacidade. Jesus viveu isso o tempo todo. Jesus viveu a discriminação, né? A falta de respeito, a disputa por poder. Chegavam para ele perguntavam: tu és o rei? Porque eles estavam disputando poder material, poder terreno. É o que a gente faz o tempo todo, perdendo um grande tempo, não é? Então, quando ele fala com Zaqueu que vai ter na sua casa, não é? Porque Zaqueu, um homem de pequena estatura, sobe a árvore, e quando Jesus, com a sua visão dupla vista e todas as outras atributos de um ser muito especial, iluminadíssimo e superior a nós, ele diz: desce, que hoje à noite vou ter na sua casa. E qual foi a surpresa? Todos: como assim? Vai logo para a casa de um homem de má vida? Então, esse nosso jeito, né? Essa nossa indiferença pelo outro. Nós não queremos que o outro, porque pelo meu julgamento o outro não merece estar, nem fazer, nem estar naquele lugar. Como assim que a gente vai viver dessa maneira? Né? Então, a indiferença, o André Luiz fala para nós, a indiferença é o amor que se esconde. Outra ideia impressionante também, que a gente estava falando anteriormente quanto à questão da discriminação, do preconceito e etc. Por quê? Porque há uma ilusão. Aquele que julga, aquele que é indiferente, o que ele faz? Ele se acha que, na verdade, ele é invulnerável, que ele é o detentor da verdade. Então, não há nada vai acontecer com ele. Não é? Quando nos fixamos em determinadas perspectivas, como se fosse a única. Então, nos tornando, assim, como se fôssemos os absolutos. Então, qualquer alguém que teve uma visão é bruxa. O que a igreja fazia, não é? Se ela tinha alguma sensibilidade, era bruxa, ia para a fogueira, não é isso? Então, porque o poder absoluto dizia o seguinte: o correto é o que eu penso, o que eu digo, tudo que está diferente disso, tudo que é desconhecido tem que ser eliminado. Então, cadê o amor? Então, o que adianta nós estarmos pregando o amor, conquanto que nós estamos impedidos, porque todos os passos que damos, a gente erra muito, então precisamos reconhecer as nossas limitações. Então, quando se ama, sente-se e vive-se em todos e por todos. E é um consagrar-se ao sacrifício, a ideia do ofício sagrado. Todos temos que ter esse ofício sagrado, né? Porque a Terra é o estágio em que a gente se encontra. Então,
vai ter momentos de dureza, de dificuldade, de limitação. Sabemos, estamos aí todos vivendo isso. Mas o que é que tenho que possa refrigerar as almas? O que é que tenho que eu posso aquecer, consolar? O que é que tenho? O sorriso não posso dar. Ele está trancado aqui, mas a minha voz ela vai chegar. Né? A minha palavra, um instrumento aqui singelo, singular, mas que vai chegar de alguma maneira. Então é que nós precisamos considerar como tantos missionários que passaram por aqui comprometidos com o amor. Né? Então Cristo exige de nós uma afeição impossível, não exige. Ele não exige de nós essa afeição impossível, mas ele exige de nós a ausência de ódio. Ele exige de nós a ausência de desejo de vingança. Ele exige de nós uma disposição para ajudar todos aqueles que precisam, né? Todos aqueles que estão atribulados. É preciso que se estenda a mão. Essa é uma exigência. Essa é uma exigência. Então, nós estamos comprometidos com isso. Então, precisamos trabalhar, porque nós estamos todos marcados na fronte, como diz Leon Denis. Estamos marcados com a imortalidade. Somos todos imortais, somos finitos. A filosofia tece 1000 teorias sobre a finitude e a transcendência do ser. A doutrina espírita traz essa transcendência, traz notícias dos espíritos que já foram dizendo, os que muito amaram, e eles vêm dizer e nos confortar, como muitas vezes recebemos orientação. Certa feita, o nosso guia espiritual mandou uma mensagem única, uma única vez, para mim, e na mensagem tinha 12 vezes a palavra esperança. Então, eu me senti muito acolhida. Esse também é um compromisso, porque o amor é quando nós exercitamos esse estímulo, damos ao outro esse estímulo de esperança. Não é dizer, na vida eterna, eu tinha pavor quando eu escutava isso. Quando eu ia à missa com 10, 11 anos e a gente começa a perguntar, falava de fogo do inferno. Então, que esperança é essa? Quer dizer, quem é que vai dizer que eu vou para o céu mesmo? Se mastigar a hóstia já era um pecado terrível. Não é? Com todo respeito, é evidente. Não é? Mas eu estou falando do meu estágio de criança, não é? Mas enfim, e aí depois a gente percebe que é muito diferente de tudo isso, né? Quantas vezes nós vemos e ouvimos, inclusive, pessoas de outras religiões falando dessa esperança, mas sem esse desejo, essa ideia de punir, porque isso nós vamos ser arrebatados para o amor por Jesus, pelos ensinos de Jesus, mas é por essa ideia de que, afrouxando a nossa dureza, nos tornando almas mais permeáveis à solidariedade, à solicitude, mais permeáveis à tolerância e à compreensão, é isso que vai fazer a mudança. É desse jeito que vamos chegar. Né? E aí é esse viver, é o aqui e agora. Então, quando chegarmos lá, vai ser a continuidade daqui, pelo que eu ouço os amigos espirituais dizerem. Eles vêm dar testemunho. Há pouco tempo, uma colega, uma companheira que conviveu conosco, tem uns 5 anos isso, e ela partiu para o plano espiritual, nós fazíamos ESD juntas. Eu, estudante, e ela, estudante de ESD. Dona Eunice era a nossa coordenadora, não é? Muita gratidão a ela, foi assim que chegamos por aqui, pelo Rio de Janeiro. Mas enfim, e ela, então quando nós aparecemos na reunião, ela dizia, bem-vinda minha querida, muito bom, nós vamos estar aqui para te ajudar, para te auxiliar. Então, eu tenho certeza que a vida continua. Já tenho amigos queridos dizendo e dando boas-vindas, por enquanto, na reunião de estudos, né? Mas é essa a nossa crença, que o amor, ele transcende, ele perpassa, mas ele é para ser vivido agora, hoje, é para já, é agora. Não é para oferecer um mundo bonitinho, né, com muitos jardins floridos. Se formos, ok, não é? Cada um com a sua
tutela mental e a sua crença, mas estando bem é o que interessa, né? Cada um de acordo com o seu sistema de crença. Mas nós acreditamos que nós passamos e vamos logo nos consorciar com aqueles que trabalham com amor, se é que estamos vivendo isso verdadeiramente. E aí vamos nos ligar a essa constelação de servidores do bem. E esse é o nosso sonho, né? Mas enfim, é preciso que a gente abra o nosso ser interno, que a gente abra as janelas da alma, né, para encher de claridade e das melodias do amor. Leon Denis, ele fala lindamente, é preciso que a gente abra o nosso ser interno, abra as janelas da alma para enchê-la de claridade, enchê-las as janelas, de claridades e melodias do amor. Então, tem todo um movimento que precisamos passar por eles, né? O Martin Luther King, que era um grande lutador de uma causa, mas ele era um pastor, então ele pregava o amor na sua máxima plenitude, no sentido de uma causa, uma luta também. Ele dizia que um dos sonhos dele era ver a sua filha no trem, indo para a escola, sentada ao lado de uma menina branca, né? Tamanha a discriminação que passavam. E ele diz, a escuridão não pode expulsar a escuridão. A gente está falando de janelas, iluminar as janelas da alma, não é? Então ele diz, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. É lindo, não é? Então, sim, vibrando na mesma faixa, não vamos chegar a lugar nenhum se for nessa faixa do ódio, da escuridão, da intolerância, da falta de respeito. A irmã Dulce diz o seguinte, se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão. E assim sendo, haverá paz na terra. O Chico Xavier. O amor, o maior sustentáculo da criatura é o amor. O maior sustentáculo da criatura é o amor. E ele, um grande símbolo do amor, da humildade, da fraternidade, da solidariedade, um exemplo de um seguidor do Cristo, né? Alguém muito querido para todos nós, né? É um exemplo que é muito respeitado, inclusive, por outras crenças religiosas. Nós estamos vivendo um tempo que esse exercício, porque estamos aqui isolados, então, estamos meditando, estamos lendo, estamos estudando, estamos repensando conceitos nossos, estamos revendo crenças, estamos fazendo as nossas leituras, estamos servindo de alguma forma. Então, qual é o exercício de amor que vamos fazer essa semana? Começando pelo nosso culto do Evangelho no Lar, que vai começar daqui a pouco, não é? E vamos rogar a Deus por toda a humanidade, por todos nós, agradecer pela vida, pelo pão, pelo teto, agradecer pelo amor dos amigos da luz, que estão nesse momento numa força enorme, acolhendo quem chega e protegendo quem está e quem fica. Que Deus possa, na sua grande potência, e nós possamos alcançar esse fluxo. O Espírito Fenelon diz o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então todos temos o amor. Então vamos todos exercitar, vamos todos fazer esse movimento para que alcancemos o fluxo divino do amor incondicional. Muita paz. Obrigada.